Sejam bem-vindos aqui em meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é refletindo sobre a cólera, o remorso e o ciúme. Agradeço a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de levar a todos os lugares a mensagem sempre consoladora da doutrina espírita e falarmos sobre temas do nosso cotidiano. E eu agradeço muito a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal, me ajudado a divulgar esse pequeno trabalho, um trabalho feito sempre com muito carinho, com muita alegria, com muita satisfação. Mas cólera, remorso e ciúme são situações do nosso cotidiano ainda, porque nós somos espíritos imperfeitos. E o espírito imperfeito é aquele que está sujeito a cometer erros. E a cólera, o remorso e o ciúme são situações que devemos refletir muito bem sobre elas, principalmente sobre a cólera e o ciúme. Mas vamos ver o que nós podemos aqui nesse vídeo comentar para vocês, amigos e amigas. Como entender o sentimento da cólera nas situações da vida comum? Por que a cólera existe? A cólera não resolve o problema evolutivo e nada mais significa que um traço de recordações dos primórdios da vida humana, em suas expressões mais grosseiras. A energia serena, por outro lado, edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. Mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos violentos, é como se fosse um vinho envenenado, cuja embriaguez a alma desperta, sempre com o coração tocado de amargos sabores. O remorso, por outro lado, é uma punição. O remorso é a força que prepara o arrependimento, como o arrependimento é a energia que precede o esforço regenerador. Falamos da cólera impulsiva, que produz o ódio, que produz situações e ações que certamente iremos nos arrepender um dia. O remorso é um caminho que vai trabalhar no sentido de vencermos a cólera, porque nós faremos então uma reflexão sobre o porquê eu fiquei daquela forma, porque eu procedi fora das leis humanas e das leis de Deus também. Por isso que o remorso é um refrigério, neste caso, nos ajudando a nos tornarmos criaturas cada vez menos coléricas. O remorso é um choque espiritual nas suas características mais profundas. O remorso, ele é o intervalo para a luz. Então ele está entre a violência da cólera e a luz, porque ele nos faz refletir, mas não resolve toda a situação. Mas é através exatamente do remorso que nós recebemos a cooperação indireta dos nossos amigos, espirituais, a fim de retificar os nossos desvios e renovar nossos valores morais na jornada para Deus. Mas aí, nesse caso, é necessário que nós nos lembremos de ensinamentos de Jesus, tais como: é necessário ter ouvidos para ouvir. Ora, ouvidos são para ouvir mesmo. Mas quantas vezes nós apenas ouvimos? Porque ouvir, para quem tem a audição normal, é
absolutamente natural. Você ouve, porque é mecânico. Mas Jesus estava se referindo ao escutar. Ou seja, quando alguém nos diz alguma coisa, você efetivamente escuta. Por isso que Jesus disse na necessidade de ter ouvidos para ouvir. Mas nem sempre a gente tem ouvidos para escutar. Parece confuso, uma repetição, mas é isso mesmo. Os nossos ouvidos são muito seletivos. Eu ouço os barulhos da rua, porque isso é natural. Mas muitas vezes ouvindo aqui um vídeo com instruções morais importantes, nem sempre eu consigo escutar, porque muitas vezes aquilo vai contra aquilo que eu penso, ou aquilo fere o meu orgulho, porque eu como espírito ainda imperfeito, mantenho-me uma criatura orgulhosa, embora lutando para vencer o orgulho. Mas então é necessário que nós aproveitemos o remorso, que é aquele que nos faz justamente refletir sobre o ato praticado, nos dizendo assim: você errou, você não poderia ter feito aquilo, você tem que remediar a situação. Então o remorso é positivo, ele é um princípio, mas não basta apenas desculpar-se, é necessário a mudança mesmo. E muitas vezes o ódio provocado pela cólera nos faz praticar atos que certamente nos farão sentir muitas dificuldades e nos arrepender muito por aquele ato cometido. E o remorso é o princípio que Deus nos oferece para que a gente saneie, para que a gente faça o pagamento de uma dívida que a gente contraiu. Por outro lado, a outra palavrinha que está aqui também no vídeo é o ciúme. Como que se interpreta o ciúme no plano espiritual? O ciúme, propriamente considerado, nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Porque geralmente o ciumento é aquele que tem um apego muito grande às coisas materiais e um apego às pessoas também. Ah, mas ser apegado é ruim? Depende. O apego precisa ser entendido. Então, num relacionamento, por exemplo, deve existir o apego, deve existir a harmonia. Mas se um dos dois, que formam um casal, resolve romper, nós devemos entender e aceitar. Porque se nós não fizermos isso, aí será um apego doentio, porque você vai considerar a pessoa posse, sua, pertence a você. Por isso que, lamentavelmente, vemos alguns crimes ocorrendo, chamados hoje de feminicídio, em que geralmente o homem não aceita o fim, o desfecho desse relacionamento e toma uma atitude violenta, provocada pela cólera. Mesmo nos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, também ocorre isso. Então a pessoa não aceita o rompimento desse relacionamento e parte para a violência. Lamentavelmente, isso está ligado mesmo ao apego e ao egoísmo. Ah, mas eu não consigo viver sem a outra pessoa. Quase sempre é o desculpismo que nós usamos. Ora, mas se a outra pessoa não quer viver com você, por que você vai viver com a pessoa? É necessário que a gente faça esse tipo de consideração. Muito embora seja muito simples e fácil a gente falar assim. Vivenciar a situação é difícil, sem dúvida nenhuma. Mas são provas, situações de provação que vamos passar por elas e temos que aprender a passar por elas. Por isso que o ciúme
é uma dolorosa situação que o espírito somente vencerá a golpes de muito esforço, na oração, na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal. Isso começando pela piedade, para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a compreensão da vida íntima, só a compreensão da vida propriamente dita é que elimina o ciúme. Somente colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos, poderemos então aniquilar o ciúme do coração. Esse é o modo para cerrar a porta ao perigo, pela qual toda a alma pode atirar-se a tentações terríveis, com largos e lamentáveis reflexos nos dias do futuro. Essas são as considerações que eu tinha para a cólera, para o remorso e para o ciúme. Reflitamos sobre isso, procuremos estudar o tema, que é muito frequente em nossas vidas ainda. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, por ter assistido o vídeo. Se possível, e se não o fez ainda, peço que se inscreva aqui em meu canal. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.